Olá, turma da segunda fase da educação de jovens e adultos. Eu sou a professora Leni Gomes. Meu sinal na comunidade surda é: vamos para mais uma aula de língua portuguesa do projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje teremos para mais estudos sobre a construção do sistema alfabético e da ortografia. Vamos ler e escrever palavras que apresentam as sílabas com consoante e vogal. Somente vogal, consoante, vogal e consoante. E também consoante, consoante e vogal. Xi, deu nó na cabeça, né? Vamos desfazer esse nó. Agora, na nossa hora de aprender. Vamos lá? Vocês já aprenderam que os fonemas são unidades sonoras, isto é, sons que produzimos quando falamos. Os fonemas são representados na escrita por letras. As letras são unidades gráficas utilizadas para a representação dos sons. Assim, podemos afirmar que, enquanto os fonemas representam os sons, as letras representam a escrita. Vejamos o exemplo. Na palavra casa, temos 4 letras: C, A, S, A. Cada letra representa um som, ou seja, um fonema. Então, temos 4 letras e 4 fonemas. Não esqueça que os fonemas e as letras são elementos importantes para formar uma palavra. Na língua portuguesa, temos 26 letras que compõem o nosso alfabeto, sendo 21 consoantes e 5 vogais: A, E, I, O e U. Vogal é um fonema formado pelo ar, que passa direto pela boca ou pelo nariz. As vogais são o começo da fala e da comunicação humana e também a base das sílabas na língua portuguesa. Sem vogais, não há sílaba. A junção de consoantes com vogais ou simplesmente uma vogal forma uma sílaba. E o que é uma sílaba? Sílabas são fonemas pronunciados por meio de uma única emissão de voz e tem como base uma vogal. As sílabas são partes fundamentais para a formação das palavras. Como eu já disse a vocês, uma consoante sozinha não consegue compor um fonema. Logo, sílabas não são formadas somente por consoante. Vamos imaginar uma palavra escrita só com uma consoante? Eu não conheço nenhuma, mas, diferente disso, temos as vogais. Aquele pequeno grupinho de poderosas letras capazes de formar fonemas independente das consoantes, de compor sílabas sozinhas e até mesmo formar palavras sem precisar de consoantes. Vejam algumas palavras escritas só com vogais. Eu, que é um pronome pessoal. Oi, que é uma saudação. Aí, que é uma expressão que determina um lugar. Ai, expressão de dor. Notem a diferença que na palavra ai temos o acento. Já na palavra ai não temos acento. Ui, expressão de espanto. Ei, chamamento. Au, proposição. Uau, expressão de surpresa. Ioiô, um brinquedo. Podemos observar que ioiô, o nome do brinquedo, leva o acento que chamamos de circunflexo. E palavras só com consoantes? Não tem, turma. Vamos observar a palavra tapete. Agora, vamos separar essa palavra em sílabas. Ta-pe-ti. Vamos identificar como são formadas as sílabas desta palavra. A sílaba inicial é tá,
composta por uma consoante, que é o T, e por uma vogal, que é o A. Na sílaba medial, o P, nós temos a consoante P e a vogal E. Na sílaba final, A, T, temos a consoante T e a vogal E. Essa estrutura de sílabas é uma das mais comuns, compostas por consoante e vogal. Vejamos outras palavras compostas por sílabas com essa estrutura: batata, cebola, cabelo, pote, mesa. Numa sílaba, as vogais constituem a base do fonema que elas emitem. Para visualizarmos melhor, vamos tomar a palavra abacaxi. Segmentando em sílabas, a palavra fica abacaxi. A sílaba inicial é a vogal. A sílaba medial é ba, que é formada por consoante e vogal. A penúltima sílaba é K, formada por consoante e vogal. A última sílaba é Xi, uma consoante mais vogal. Temos uma sílaba composta apenas pela vogal A, pois ela sozinha consegue emitir o fonema que inicia a palavra. Essa estrutura de sílabas é composta por uma vogal, que pode aparecer em qualquer parte de uma palavra. Veja em tela outros exemplos em que as sílabas são compostas somente por vogais: aparador, coelho, abanador, Uruguai, dia, moeda, cadeado, amor, urubu, baú, cuíca. Agora, vamos observar essas palavras segmentadas para verificarmos as vogais que formam sílabas sozinhas: aparador, coelho, abanador, Uruguai, dia, moeda, cadeado, amor, urubu, baú, cuíca. Notem que nas palavras cuíca e baú, as vogais que formam sílabas estão com o acento chamado de agudo. Agora, vejam essa fotografia. Nela, um motorista resolveu colocar no seu carro a frase "bata o pé", mas não bata a porta, para provavelmente prevenir que os passageiros fechem a porta com muita força, batendo. Para lermos melhor, vamos escrever essa frase em tela: bata o pé, mas não bata a porta. Agora, destacaremos as palavras mais e porta. A palavra mais é um monossílabo, ou seja, palavra de apenas uma sílaba. Ela é composta por consoante mais vogal mais consoante. Já a palavra porta possui duas sílabas: porta. A primeira sílaba, por, é composta por consoante mais vogal mais consoante. A segunda sílaba, o tá, é composto apenas por consoante mais vogal. Nessas duas palavras, vimos a estrutura de sílabas compostas por consoante mais vogal mais consoante. Veja em tela outros exemplos em que as sílabas são compostas por consoante, vogal e consoante: formiga, verde, cultura, justo, lagartixa. Quero convidá-los para conhecer o poeta amazonense Tiago de Melo. Tiago de Melo é o nome literário de Amadeu Tiago de Melo, reconhecido como ícone na nossa literatura regional. Ele nasceu em Poronti do Bom Socorro, localidade do município de Barreirinha, Amazonas. Dentre seus escritos, destacam-se as poesias ligadas à liberdade e ao amor,
e principalmente a preservação ecológica da região amazônica. Um escritor premiado e reconhecido nacional e internacionalmente. Tiago de Mello nos deixou em 14 de janeiro de 2022, aos 95 anos. Dos livros publicados estão Faz Escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Manaus, Amor e Memória. E o mais famoso deles, Os Estatutos do Homem. Escolham um deles e aproveitem a leitura. Até aí, tudo bem, turma? Quero convidá-los para ler um trecho de um poema de Tiago de Mello. O seu trabalho não é a pena que paga por ser homem, mas um modo de amar e de ajudar o mundo a ser melhor. Tiago de Mello. Vamos destacar a palavra trabalho. Separando essa palavra em sílabas, temos trabalho. Na sílaba inicial, o tra, temos T consoante, R consoante e A vogal. Assim, consoante mais consoante e vogal. A sílaba medial ba é o padrão de estrutura de sílabas, consoante mais vogal. Ela é formada por B, consoante mais A, vogal. A sílaba final lhó é composta pela consoante L, mais a consoante H e a vogal O. Assim, temos, novamente, consoante mais vogal. Vale destacar que, no que diz respeito ao fonema, ou seja, ao som, o LH é também chamado de dígrafo. Os dígrafos são quando duas letras se juntam para formar um único som. Mas este é um assunto que veremos com mais detalhes em outras aulas. Nos exemplos que vimos, a formação das sílabas é composta por consoante mais vogal. Vamos ver outras palavras que contenham sílabas com essa mesma formação. Prato, padre, blusa, criatura, sopro, cratera. E aí, turma? Viram como existe uma infinidade de sílabas que podem variar e compor palavras? Temos palavras compostas por sílabas com consoante mais vogal, como sapato. Temos palavras em que a sílaba poderá ser composta por uma vogal, como em apito. Há ainda palavras compostas por sílabas com consoante, vogal, consoante. É o caso de salgado. E, por fim, palavras compostas por sílabas com consoante, consoante e vogal, como vemos em teatro. Mas há um detalhe que todas as sílabas têm em comum. O que é, hein, turma? Acertou quem disse as vogais. Exatamente. Notem que em todos os exemplos estudados, temos as vogais compondo as sílabas. Por isso, dizemos que em nossa língua, a base da sílaba é a vogal. Ela não pode faltar na composição das sílabas. Vamos agora exercitar o que aprendemos para fixarmos melhor nosso conhecimento. Chegou a hora da atividade. Atividade 1. Leia a seguinte frase. A castanha do Brasil é rica em antioxidantes. Em qual das alternativas as palavras castanha e Brasil estão corretamente separadas? Será que é a alternativa A, a alternativa B, a alternativa C ou será que é a alternativa D? 1 minuto na tela para que você pense e responda.
Parabéns para você que marcou letra D. Castanha se separa. Castanha. São 3 sílabas. Na sílaba inicial temos cas, uma consoante, mais vogal, mais consoante. Na sílaba medial tá, temos uma consoante, mais vogal. Na sílaba final nha, vemos uma consoante, mais vogal. A palavra Brasil se separa. Brasil, 2 sílabas. A sílaba Bra é formada por consoante, mais vogal. Já a sílaba Zil é formada por consoante, mais vogal, mais consoante. Atividade 2. Observe as imagens e complete com as sílabas que faltam. Na letra A, temos a imagem de um prato. Na letra B, garrafas de vários tipos de refrigerantes. Na letra C, uma moeda de 5 centavos. Na letra D, temos a imagem de um caderno. Tempo na tela. Nessa primeira imagem, temos um prato. A sílaba que está faltando é pra, consoante, consoante, vogal. Prato. Nessa segunda imagem, na letra B, temos garrafas de refrigerantes. As sílabas que faltam, respectivamente, são fri, consoante, consoante, vogal. E té, consoante, vogal, refrigerante. Na terceira imagem, temos uma moeda. A sílaba que falta para completar este nome é E, sílaba composta por uma vogal, moeda. Na quarta imagem, temos um caderno. Para compor o nome, falta a sílaba medial DER, consoante, vogal, consoante. Caderno. Atividade 3. Desembaralhe as sílabas e descubra a palavra secreta. A seguir, marque a alternativa que corresponde à palavra. Alternativa A, será que é barbalho? Alternativa B, trabalho. Alternativa C, ramalho. Alternativa D, baralho. Tempo na tela para você responder. Descobriram qual é a palavra correta? A palavra secreta é trabalho.
Alternativa B. Parabéns para você que acertou. Turma, chegamos ao fim de mais uma aula sobre a construção do sistema alfabético e da ortografia. Na aula de hoje, vocês puderam identificar várias palavras que apresentam as sílabas com consoante e vogal, somente vogal, consoante, vogal e consoante, e também consoante, consoante e vogal. Viram ainda que não existe sílaba sem vogal. Dessa forma, não existe palavra sem vogais em nossa língua portuguesa. Eu vou ficando por aqui. Lembre-se que esta e outras aulas estão disponíveis em nosso canal no YouTube do Sintedes. Você pode ver quantas vezes quiser, inclusive fazer os exercícios com mais calma. Estude, tente ler cada vez mais palavras e textos diversos. Tire suas dúvidas com seus professores. Estou torcendo pelo seu sucesso. E para não perder nenhuma novidade do Centro de Mídias e Tecnologias Educar da CEMED Manaus, siga-nos em nossas redes sociais, @Centedes. Um forte abraço a todos, até a próxima aula!